Vamos conversar sobre a matéria que saiu ontem falando sobre as novas taxas da AIMA. Se não fosse suficiente a ausência de posição da AIMA, quando eles falam algo, eles não falam de forma clara. Eles simplesmente lançam a matéria e bum, deixa todo mundo doido, deixa todo mundo enlouquecido, sem saber o que está acontecendo. Então ontem saiu uma matéria dizendo que a AIMA está enviando e-mails cobrando uma taxa de 400 euros. E afinal, vamos ter que pagar essa taxa? Não temos que pagar? Quem precisa? Como vai acontecer? O que nós temos nesse momento? O que nós temos de informações nesse momento, que não são muitas, porque uma coisa é a matéria jornalística, uma coisa é a informação do jornal, outra coisa é a lei e outra coisa é a prática. Porque aqui em Portugal, né, nós temos a lei da prática, a lei do atendimento, a lei do humor, chame você assim como quiser. E é muito difícil lidar com essa questão que, diferente do Brasil, nós temos uma aplicação da lei mais definida. Aquilo que está no teor da lei, você consegue exigir o cumprimento com mais facilidade do que aqui em Portugal. Nós já tivemos vários casos de nós estarmos no balcão, seja do IRN, seja da AIMA, seja Segurança Social, qualquer balcão, e a gente fala assim, ó, não, aqui na lei diz isso. Não, tudo bem, na lei, mas aqui a gente faz dessa forma. É muito comum isso acontecer, e aí você pode denunciar, você pode fazer queixa, mas tudo é muito demorado. No Brasil, você vai, entra no processo, ganha indenização e tá tudo certo. Então, nesse ponto, o Brasil ganha disparado de Portugal, tá bom? Nesse ponto da questão da aplicação da lei. Os cartórios, vamos dizer assim, no Brasil, os órgãos públicos no Brasil, andam de forma mais alinhada, andam de forma mais... Eles se comunicam melhor do que os órgãos aqui em Portugal, que deveriam ser interligados, mas eles agem como inimigos, né? Eles não se comunicam, eles não se falam e eles não são alinhados. Isso dificulta muito a vida de quem está aqui em Portugal. Mas vamos falar sobre essa questão da AIMA. Vamos falar dessa questão que eles estão cobrando. Houve uma alteração dos processos, né? Nós tivemos muitas alterações, tivemos alterações de pedidos online, ou seja, eles liberaram alguns reagrupamentos familiares por pedido online. Você entrava na plataforma, ainda dá para entrar. Você entra, faz o seu pedido para aqueles que têm filho até 14 anos e meio. Então, se você tem um filho se você tem filho até 14 anos e meio, você consegue entrar no sistema da AIMA, agendar essa criança e agendar toda a família para fazer o reagrupamento familiar. O que isso significa? Vamos dizer aqui que nós temos uma família de 4 membros. Joaquim tem a residência e vai reagrupar a esposa e os 2 filhos. Um desses filhos tem 13 anos. Então eu entro na plataforma, faço o agendamento desse filho de 3 anos, coloco ali todos os dados deles, documentos, e com isso eu vou conseguir agendar o outro filho e agendar a esposa do Joaquim. Então, hoje é possível fazer isso. Mas o que acontece? Nós realizamos o pedido, realizamos o pagamento dessas taxas, porém, não estamos fazendo o agendamento, está parado. Nós questionamos e eles dizem que tem que esperar. Sendo que, no critério ali do termo de regulamento administrativo, diz que eles deveriam entrar em contato no prazo de 15 dias. Isso não aconteceu, tá? Não está acontecendo. Até tivemos algumas pessoas que logo no início conseguiram seu agendamento para a mesma semana, inclusive foi feito alguns agendamentos para o sábado, e falavam, uau, vai andar, eles vão fazer um mutirão e as coisas vão funcionar. Mas não funcionou, parou por aí. Então, temos essas alterações. Temos as alterações dos processos de renovações que foram
para o IRN, nesse momento não há vaga, mas a competência de recolher os documentos, receber o estrangeiro para a entrevista é do IRN ainda. Quem defere esses pedidos é a AIMA, ou seja, o IRN recebe tudo, manda para a AIMA é que tem a competência para deferir esses documentos. Então, nós temos esses processos alterados, temos muitos pedidos de manifestação de interesses que estão aí aguardando 2, 3 anos. Temos uma galera que fez a solicitação da CPLP, mas por algum motivo de sistema, por erros de sistema, não conseguiram fazer o pagamento, ou fez o pagamento, mas a CPLP não emitiu, ou deu erro de cadastro e ainda não conseguiu solicitar, mas fez o pedido, perdeu a manifestação e não conseguiu dar andamento na CPLP. Temos, assim, várias pessoas aguardando agendamento, pessoas que têm o direito ao reagrupamento, ou agendamento por estudo, ou visto, ou qualquer outro artigo, mas não consegue agendamento. Ou seja, temos muitas pessoas aguardando o processo de legalização. Tem muitas pessoas que estão aí nesse processo aguardando. Então a AIMA lançou essa nota, lançou vários e-mails, mas esse valor de 400 euros não se aplica para os nacionais dos países CPLP. O que significa, gente, essa sigla? Nós temos o título de residência da CPLP, temos alguns benefícios para o grupo de nacionais da CPLP, são países da língua portuguesa. Então, se você é um nacional e a língua oficial do seu país é português, você está incluído nesse grupo CPLP. E dentro desse grupo existem alguns benefícios. E não se aplica esse valor de 400 euros. Mas, Juliana, eu sou brasileiro e recebi esse e-mail cobrando 400 euros. Ou eu conheço alguém que é brasileiro ou nacional de língua portuguesa e recebeu esse e-mail. O que eu faço? Não é para pagar. Esse valor não se aplica para os nacionais da língua portuguesa. E, na verdade, eles não estão recebendo o valor de 400 euros. Eu até anotei, 397,90 cêntimos. Então, não é necessariamente 400 euros. Mas esse valor não se aplica aos nacionais. Esse valor se aplica aos outros nacionais de outros países, Ásia, América, outros países. De fato, para esses outros nacionais, eles já pagam mais caro. Um visto americano, uma renovação de um visto americano é 100 e pouco, quase 200 euros. Sendo que os nacionais da língua portuguesa, se não me falha a memória, pagam 59, se não me falha a memória. E também, quando vão fazer a sua residência, também pagam essa taxa de 50, 59 euros. Então, teve uma atualização dos valores, sim. Nós já sabemos, existe uma tabela nova de valores. Porém, não se aplica esse valor exorbitante aos nacionais da língua portuguesa, aos nacionais do grupo da CPLP. Isso é o que o decreto diz. Eu vou colocar aqui o decreto. Isso é o que o decreto diz, tá? Que não se aplica esse valor de 400 euros aos nacionais da CPLP. Juliana, então o que eu faço? Na prática, né? Vamos para a prática agora. Se você é um nacional de outros países, você vai ter que pagar esse valor, então se organize para isso. Se você não é um nacional, eu não acredito que a AIMA vá responder o teu e-mail, porque é muito difícil de eles responderem um e-mail. Aqui no escritório a gente tem alguns contatos internos, ou seja, não utilizamos o e-mail geral, e mesmo assim, às vezes é difícil ter uma resposta da AIMA. Então imagina aí 300 mil pessoas, 500 mil pessoas enviando e-mail para a AIMA dizendo, olha, não vou pagar porque não se aplica.
Gente, é muito complicado. Enquanto eu vou falando, eu vou raciocinando e tentando, assim, bater as informações de prática, lei e sugestões do que eu posso falar, porque é muito complexo o que nós estamos vivendo atualmente. Acredito que esses e-mails foram enviados de forma geral. É um sistema, lançou um e-mail para todo mundo que estava cadastrado e todo mundo ali recebeu. Até porque, desde o começo da semana, muitas pessoas que têm manifestação de interesse estão recebendo e-mails dizendo que a manifestação está andando. Então, gente, é complexo isso. Complexo, muito complexo. Saiba que o que nós precisamos entender agora, nesse dia, nacionais de outros países que não são CPLP precisam fazer o pagamento. Se você fez o seu pedido através de uma cidadania, por exemplo, sou brasileiro, mas tenho cidadania americana, está lá na América, fiz meu pedido, vai ter que pagar. Se você fez eu tenho um cliente que está nessa situação. Então você fez o pedido pela sua segunda cidadania, que não se aplica a CPLP, vai ter que pagar esse valor. Observação, saiba que estão sendo feitas alterações de multa. O que isso significa, né? O que são essas multas? Pessoas que entraram como turistas, pessoas que não fizeram pagamento da segurança social, estão sendo pessoas que fizeram entrada sem declaração. O que isso significa? Fizeram conexão antes de entrar em Portugal e quando chegaram em Portugal não fizeram declaração. Então há uma multa para isso, porém na prática antes não era muito aplicado. Até então o que nós tínhamos assim uma roleta russa, alguns recebiam multa, outros não, e você fica sabendo isso no dia da sua entrevista. Então saiba que no dia da sua entrevista, se você se enquadra em alguma dessas questões, você pode sim receber uma multa e pode sim pagar um valor bem mais alto. Então, vamos aguardar novas informações. Se você é do grupo, se vocês são do grupo da CPLP, não faça esse pagamento por hora, tá bom? Porque, segundo o decreto, diz que não se aplica ao grupo da CPLP. O que nós podemos fazer, além, né, de clamar por misericórdia para Deus, tentar ir na AIMA da sua região, falar, olha, recebi esse e-mail, sou do grupo da CPLP, não é devido esse pagamento. E aí, quando você chegar em casa, você fala, fui na AIMA, no local tal, conversei com a funcionária tal, no dia, no horário tal, e estou dispensado desse pagamento, conforme o decreto que eu vou colocar aqui embaixo. Então, se assegurem de documentos, porque isso vai ser importante numa possível cobrança indevida, tá? Eu tô falando tudo isso, mas a AIMA não se posiciona, é um trem maldito esse órgão, eles não se pronunciam, eles não explicam as coisas, eles lançam essas matérias e fica aí todo mundo desesperado, e a gente aqui como profissional da área começa a ler todos os decretos, os termos de lei para poder tentar entender o que passa nessa cabeça de vento desse órgão mal abençoado. Então é isso. Eu sei que não são muitas informações precisas, mas estamos recebendo milhares de mensagens de pessoas desesperadas para poder saber, né, o que está acontecendo. Então, basicamente é isso. Vamos aguardar. O governo diz que foi pego de surpresa, né? Não estava sabendo dessa taxa. Mas espero que os próximos dias a AIMA se manifeste quanto a isso, ou que a gente tenha resultados na prática, para que a gente possa explicar o que está acontecendo de forma mais clara e objetiva, porque o que nós temos aí é uma lacuna de desinformação, infelizmente.